Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. Essa semana eu estava na aula de psicanálise e a professora fez essa pergunta bombástica. Você está sendo protagonista da sua própria vida? E foi aí que eu resolvi trazer essa reflexão aqui para o podcast, para a gente poder conversar e, quem sabe, ter novas ideias quanto a isso. E foi aí que eu fiquei me perguntando, o que é ser protagonista da nossa própria vida? Porque a pergunta foi se você está sendo, mas o que é ser protagonista? Na minha visão, ser protagonista é assumir o controle, mas não assumir o controle no sentido de controlar e segurar, né? Porque se a gente está segurando, se a gente está no controle demais, a gente não deixa as coisas fluírem. E a gente precisa deixar com que Deus, com que o universo esteja à frente da nossa vida e nos traga o que é melhor para nós. Então, a gente não pode estar controlando. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter esse papel protagonista. A gente precisa nos colocar em primeiro lugar. O que é o protagonista? É a pessoa, é o papel principal de uma série, de uma novela, de uma peça de teatro. É a partir de quem vai se dar todo um enredo, né? Então, quando a gente fala da nossa própria vida, na minha visão, ser protagonista é você se colocar em primeiro lugar. É você ser a pessoa mais importante para você. É você fazer escolhas baseadas nos seus próprios valores, no que você quer, no que você busca, no que você almeja. É você assumir o papel de se valorizar. Porque se a gente não se valoriza, ninguém vai nos valorizar. Se a gente não se ama, ninguém vai nos amar. Se a gente não entende quem a gente é, ninguém vai entender por nós. Então, ser protagonista é também um processo de autorreflexão. É um processo de se conhecer, de saber quem eu sou, quais são os meus valores, quais são os meus limites. É saber até onde eu quero ir e até onde eu posso ir. É saber o que eu vou deixar fazerem comigo ou o que eu não vou deixar. É saber o que eu estou disposta, qual o preço que eu quero pagar para alcançar os meus sonhos. E ser protagonista da nossa própria história talvez seja justamente correr ou caminhar ou trilhar o caminho que nos leva aos nossos próprios sonhos. Porque se você está vivendo a vida dos sonhos de outra pessoa, você está sendo coadjuvante da vida do outro, porque você só está realizando os sonhos do outro. Então, para você ser protagonista da própria vida, você precisa saber quais são os teus sonhos, quais são as tuas metas, os teus objetivos, né? E sabendo onde você quer chegar, ou sabendo em qual direção você quer caminhar, aí sim você consegue se colocar nesse local de protagonismo. Você consegue impor os limites necessários, você consegue identificar quais são as regras do teu jogo, da tua vida e até onde você está disposto a ir. Então, para mim, isso é ser protagonista da própria vida. É saber quem você é, aonde você quer chegar e o que você está disposto a fazer para conquistar tudo isso. Sabendo os teus valores,
sabendo os teus limites e sabendo quem você realmente é. Então, isso é ser protagonista da própria vida, na minha visão. E aí, com base nessa explicação toda sobre ser protagonista da própria vida, eu te pergunto: você está sendo protagonista da sua própria vida? Você sabe quais são os seus sonhos? Qual é o lugar que você está indo? Quais são os teus limites, os teus valores? O que você está disposto a fazer ou não? Porque se a gente não tem isso claro, é muito provável que a gente acaba sendo coadjuvante da vida de outra pessoa. Porque a gente vai deixar com que outras pessoas passem do limite que a gente gostaria, nos imponham que a gente faça coisas que não estão alinhadas com a nossa essência e com o que a gente quer para nossa vida nesse momento. E aí, nós deixamos de ser protagonistas. Mas nós podemos retomar esse poder. Todo mundo é capaz de assumir o protagonismo da sua própria vida. Começando por saber para onde você está indo, quais são teus sonhos, começando a entender quais são os teus limites, porque quando você se reconhecer, quando você interiorizar e saber quem você é, aí sim você vai estar pronto para ser esse protagonista, para tomar as decisões certas, para fazer as escolhas certas, para agir todos os dias sendo protagonista da tua própria história, fazendo com que a tua história seja o melhor filme de todos. O filme que você, quando estiver lá no final da sua vida, vai olhar para trás e vai dizer: uau, era isso mesmo. Eu vivi intensamente todos os dias, eu fiz tudo que eu queria, eu fui feliz, eu cumpri o meu papel. Eu fui protagonista da minha própria vida e não deixei que ninguém tirasse o meu brilho. Porque eu fiz tudo que eu quis. E a gente pode, todo mundo tem esse poder interno de assumir essa luz, esse brilho, de assumir o seu protagonismo. E basta você se conhecer e saber dar um não quando for preciso, tomar uma decisão baseada no que você quer e não para agradar o outro, fazer escolhas alinhadas com a tua essência. E eu já contei em outros episódios que algumas vezes eu perdi sim o meu protagonismo. Algumas vezes na minha vida eu simplesmente me deixei levar pela rotina, pelo trabalho, pelo que o outro mandava eu fazer e me perdia. E não sabia mais qual era o meu sonho, não sabia mais para onde eu estava indo. Mas aqui fica de novo mais um lembrete. Não perca nunca o protagonismo da tua própria vida. Ela é única e é só essa que você tem. Então aproveita, seja feliz, faça o que você quiser, planeje, vá atrás, entre em movimento, mas não deixe que ninguém tire esse único papel que é teu dentro da tua história, dentro do filme da tua vida, porque você é capaz de ser o melhor protagonista de todos para a história que você está escrevendo. Se você gostou desse episódio e se você também entende que tem algum amigo ou amiga aí que também precisa ser protagonista, entender o seu valor, o seu lugar nesse mundo, envia lá para essa pessoa que eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir compartilhar e chegar a muitas pessoas que também precisam ouvir essas reflexões. Muito obrigada por estarem comigo até aqui e eu te encontro no nosso próximo Pode Refletir.